O tema da nossa série é a redenção em Cristo e suas consequências. Então já falamos no domingo passado, na primeira aula, sobre a aula 1, que nós definimos e falamos sobre o conceito da redenção, e agora então vamos partir falando sobre o preço da redenção, apesar de que na primeira aula nós também já adiantamos alguma coisa. Então vamos lá, falando sobre o preço da redenção. Vejam só aqui o que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, de 17 a 21. O sangue de Cristo, é isso mesmo, o sangue de Cristo, sua morte na cruz, foi o preço pago pela nossa redenção, pois Jesus se ofereceu o seu sangue como preço para nos libertar e nos presentear ao Pai. Voltando para a ilustração da nossa primeira aula. É interessante, né, que humanamente falando, ninguém compraria um carro velho, enferrujado, e daria para o seu pai. Mas, na verdade, na redenção, em termos de obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele nos comprou do jeito que nós éramos. Veja, Deus não usou em consideração nada que atraísse a nós a Ele. Nada. Deus, então, usa apenas do seu bel prazer para nos resgatar mediante o seu Filho. Então, Jesus vem e oferece o seu sangue. Pedro fala sobre isso, Paulo fala a respeito do sangue de Jesus, o escritor aos Hebreus também deixa claro, e ele faz aquela ilustração mostrando a antiga aliança que era firmada, era selada momentaneamente, passageiramente por sangue de animais, e agora nós temos o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus, o sangue de Cristo, como preço para a nossa redenção. Veja, Paulo fala em termos de Cordeiro Pascal, ou seja, o Cordeiro que foi morto, aquela ideia então do Cordeiro que era morto no Antigo Testamento para que o adorador pudesse ser aceito diante de Deus, para ele prestar a sua adoração perante o Pai. Hoje nós temos o sangue de Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus, que foi oferecido por resgate, por preço de redenção para a sua igreja. Então o sangue de Jesus é o preço, o sangue e a morte de Jesus na cruz do Calvário, o seu sacrifício vicário, como eu disse, substitutivo, é o preço que foi pago, ou seja, Deus investiu tudo, e assim então Jesus vem e nos compra, e nos resgata, e nos redime. Então, Jesus se ofereceu o seu sangue como preço, para quê? Para nos libertar e nos presentear ao Pai. Então, o Pai, na verdade, está recebendo um presente, porém que vem todo problemático, e o Pai então com a sua especialidade de restaurar todas as coisas, de estabelecer um novo padrão de vida em nós, está trabalhando em nós. Neste momento, neste domingo de manhã, eu estou sendo trabalhado pelo Senhor. Você está sendo ministrado pelo Senhor, para que Ele nos leve à estatura do varão perfeito, que é o seu próprio Filho. Então Deus já tem o padrão estabelecido para nós. Então Ele nos resgatou para termos essa consciência de que a redenção foi o preço pago pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vejam o que o apóstolo João, agora escrevendo em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, vejam o que ele vai dizer aqui. E entoavam um novo cântico, dizendo:
digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto com o teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O que mostra então aí, veja que eu destaquei em negrito, com o teu sangue compraste. Essa é a ideia de redenção. Nós fomos comprados para Deus. Então Cristo vem e nos compra para Deus, mas nós temos na redenção a Trindade operando. O Pai deseja, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica a redenção no crente. Então, esse processo todo divino, veja, independente daquilo que nós somos ou éramos, Deus veio e comprou e ofereceu o melhor, e ofereceu o valor máximo que poderia ser oferecido para nos comprar, para nos redimir. E o que nós vamos ter como resultado, então, dessa vontade soberana de Deus? Nós vamos ter, tá, povos. Quais foram os povos comprados? Povos de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, nós passaremos a eternidade com Deus, reconhecendo essa obra expiatória de Jesus, e nós vamos ter na eternidade com Deus todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles que foram redimidos, todos aqueles que foram justificados, santificados, glorificados, e então passaremos a eternidade na presença do Pai, como um único povo, porém nós teremos ali presença de todas as nações. O mundo hoje tem mais de 200 nações, e nós vamos ter, segundo Apocalipse, capítulo 5:9, nós vamos ter representantes da igreja, ou parte da igreja, de todas as nações, de todos esses países, como fruto da obra de Jesus na cruz do Calvário. Em Atos 20 e 28, né, nós temos esse relato escrito por Lucas. Lucas foi o escritor de Atos, e ele fala: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Essa palavra bispo é a palavra supervisor, aqueles que estão cuidando das ovelhas. Vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, vírgula, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha que interessante aqui, tá? Ele está falando a respeito da igreja de Deus, e Lucas vai dizer o qual, tá? O qual, ou melhor, a qual ele a comprou com o seu próprio sangue. Então, na verdade, nós temos aqui a ação do Filho, porém o Pai reconhecendo a divindade do Filho. Então, através do próprio sangue de Jesus, Deus então compra para si um rebanho. Então nós fazemos parte da igreja, nós fomos lavados, purificados no sangue do Cordeiro. Veja, entender conceitos como esses vai nos levar a nos firmar ainda mais na fé, para que nós estejamos bem estabelecidos. Por que isso é importante? Porque, segundo os relatos bíblicos, nos últimos dias, alguns ou muitos apostatarão da fé. O que significa isso? Vão abandonar a fé na sã doutrina. Por isso nós precisamos estar muito bem estabelecidos nessas doutrinas que Deus deixou para nós, esse conceito de redenção, a justificação que estaremos falando, a santificação, a glorificação, para nós não darmos de forma alguma ouvidos a doutrinas de demônios. Porque apostasia significa exatamente isso. A pessoa vai dar ouvidos a doutrinas de demônios, a heresias,
e vão desviar-se da fé, e vão negar o Cristo, e vão negar tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Nós já temos hoje a chamada teologia liberal, que já não crê em doutrinas básicas como essas que nós estamos ensinando. Ou seja, são ideias humanas que tentam destruir tudo aquilo que o Senhor construiu. A sua obra expiatória na cruz do Calvário é a mola mestre do Evangelho. A sua morte, a sua ressurreição, nós não podemos abrir mão dessas verdades bíblicas e caminhar dentro daquilo que Deus tem estabelecido para a sua igreja, em pleno crescimento, de glória em glória, firmados na sã doutrina, na reta doutrina. E aí Pedro, então, vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 1, de 18 a 19, dizendo o seguinte: sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis. Veja a linguagem que Pedro está trazendo aqui. Como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, deixaram como herança, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro então sela aqui mais uma vez a questão do preço da redenção, destacando então essa obra de Jesus na cruz do Calvário, seu sangue derramado, e ele usa esse termo, precioso sangue, mas pelo precioso sangue. E veja o que ele fala: nós não fomos comprados mediante coisas corruptíveis, e como prata e ouro. Principalmente o ouro, nós sabemos que é um metal de altíssima qualidade, e o ouro nós sabemos que quando ele passa pelo fogo, quando ele entra em fusão, ele se torna mais puro, tá? Então, quanto maior o quilate do ouro, maior é o grau de pureza do ouro. E apesar do ouro ter muito valor nesta terra, para nós humanos, Pedro está dizendo o seguinte, que o ouro, na condição de ouro, é coisa corruptível. Então, muitas vezes nós ficamos presos às coisas deste mundo e somos levados a entender que estas coisas são coisas preciosas. Entretanto, o que Deus tem para nós é algo muito mais sublime. E Pedro, está dizendo que o sangue de Jesus é um sangue precioso. Então, esse foi o preço, foi isso que Deus utilizou para pagar como cordeiro sem defeito. Veja só, Jesus foi o máximo padrão que Deus estabeleceu para salvar o homem. Volto a dizer, Deus tinha o melhor, e do melhor Ele deu e ofereceu a nós, pobres pecadores. Então nós precisamos entender que a redenção não foi algo mesquinho, foi algo que custou para Deus, foi algo que mexeu com o plano salvífico de Deus para o homem, foi algo que tocou no seu íntimo, no íntimo da sua vontade divina, para resgatar o homem daquela vã maneira de viver. E aqui ele fala sobre o procedimento que vossos pais vos legaram. Na verdade, nós herdamos esse pecado, esse procedimento em Adão, cada um de nós. Se fizermos então um retrocesso, nós vamos chegar nos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós vamos chegar no Éden e nós vamos ver a queda. A queda de Adão afetou todos os seres humanos. A partir daquele momento, todos os demais seres passaram a herdar esse pecado. Há no homem uma depravação. O homem perdeu, repito, aquela qualidade de imagem e semelhança de Deus. Então Cristo resgata isso. Cristo coloca o homem na posição que Deus sempre quis
que o homem tivesse. Então essa obra de Jesus é preciosa, o sangue de Jesus é precioso. Esse cordeiro é sem mácula, é imaculado, e ele então deixa bem claro que é o sangue de Cristo para nos dizer que não há nenhum outro Salvador, não há nenhuma possibilidade, não há nenhum sistema de salvação que não seja esse que Deus estabeleceu através do seu Filho, através da obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Por isso é importante, principalmente neste momento em que nós estamos vivendo, em que as coisas no planeta Terra estão acontecendo de uma forma muito rápida. A questão das enfermidades, a pandemia pelo coronavírus, a nuvem de gafanhoto que estava vindo para o Brasil se desviou, queira Deus que não venha, e que também não vá para outros países, mas que esses insetos sejam destruídos, porque quando eles operam, eles acabam destruindo as lavouras, e isso gera fome, gera carestia. Esse é o nosso desejo, é lógico, mas nós sabemos que os planos eternos de Deus, eles estão relacionados nos decretos. Então nós não temos como mexer naquilo que Deus estabeleceu como decreto. E quando Jesus fala no seu sermão escatológico, que nós encontramos o mesmo sermão, porém com focos um pouco diferentes, de algumas versículos a mais, algumas informações a mais ou a menos, nós encontramos então em Marcos 13, em Lucas 21 e em Mateus 24, nós encontramos o sermão escatológico de Jesus, quando os discípulos fazem perguntas para Jesus, e uma das perguntas é quando isso tudo aconteceria, a respeito do final dos tempos, e quando seria da volta de Jesus. E aí Jesus então começa a ensiná-los sobre o sermão escatológico. E a palavra de Jesus é: ninguém vos engane. E aí ele entra numa sessão chamada de princípio das dores. E o que nós estamos experimentando hoje faz parte dessas dores. Na verdade, o princípio das dores é como as dores de parto de uma mulher. No início da gravidez, ela não sente dor alguma. Então, mas o processo de gravidez está em ação e o filho nascerá. Após, então, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o processo de crescimento do feto é natural, e até que depois de 9 meses a criança nasce, nós sabemos. E as experiências das mulheres é que no final, próximo ao nascimento, as dores de parto e o período das contrações, as dores aumentam e o período das contrações diminuem, ou seja, antes as contrações eram de 4 em 4 horas, 2 em 2 horas, depois, a partir do momento que está próximo do nascimento, as dores aumentam e as contrações diminuem, dizendo que está próximo do nascimento. Então nós podemos dizer que nós estamos nesse processo, o planeta Terra está passando por esse processo, mas nada foge dos planos, dos decretos e dos propósitos de Deus. E temos a nossa garantia, qual? A redenção. E o preço da redenção é o sangue de Jesus, que nós deixamos bem claro nesta aula. Então, no próximo domingo, então estaremos dando continuidade, falando um pouquinho das consequências da redenção em Cristo, tudo aquilo que nós temos herdado em Deus por causa desta redenção que nos garante plena salvação. Então, que você tenha um bom domingo e até a próxima aula, se Deus quiser.